a relação de estresse, ansiedade com as alterações das vias aéreas superiores? Aí nós tem que ter um olhar muito, muito bem afiado para quem lida com via aérea superior. Eu tenho pacientes que chegam, doutor, eu já fui no 10º médico, eu não respiro bem e eu quero operar meu nariz. Aí me conta mais sobre a sua obstrução nasal. Quando a gente vai desenvolvendo, ou o paciente já operou 3, 4 vezes e cada vez está pior a respiração dele. Fala, desenvolve mais, vamos conversar sobre isso. Como assim passou em 10 meses? Não sou eu que vou ser o cara que vai resolver, Exatamente, que vai colocar a mão em você. entender o que aconteceu Por que você nesse passou trajeto? com tantos que não resolveu? Exatamente. E por que eu que vou resolver? Porque às vezes está no YouTube e tal, eles criam muita confiança. E quando nós vamos avaliar, é uma ansiedade extrema, a pessoa entra numa crise de pânico, ela sufoca e atribui que ela não está conseguindo respirar. Eu falei, tá bom, seu nariz não funciona? Não. Então abre a boca e respira. Você não vai morrer. Aí a pergunta-chave, qual é o seu medo? Porque muitas vezes nós só queremos resolver. Eu quero saber o sentimento dele também, não é só a queixa física, mas a queixa psíquica. Qual o seu medo? Doutor, meu medo é eu morrer sufocado. Meu medo é eu dormir e não acordar porque trancou minha via aérea. Meu medo é porque eu tenho um incômodo na garganta e eu tenho um tumor. Então, seu medo é o tumor? Então vem cá, vamos fazer um exame. Eu descartei o tumor para você. Porque muitas vezes, todos os médicos fazem todos os exames, só que não sabem qual é o medo do paciente. Só que o paciente continua sentindo. Aí você não tranquiliza, né? O mesmo exame eu falo, nós vamos fazer para te tranquilizar. Ó, essa é a câmera, eu vou colocar, vou te mostrar. Ó, aqui ó, tá livre, não tem como trancar, não tem como... Você não tem... Eu preciso falar bem claro para o paciente. Isso mesmo. Então o estresse envolve... Você tem medo de quê? Né? E o estresse envolve a parte psíquica e a parte funcional também, então orgânica. E muitas vezes o estresse também acaba gerando vários outros problemas. Baixa da imunidade. Baixa da imunidade, aí aumenta o cortisol, não dorme bem... E aí começa a ter uma gripe atrás da outra, e uma gripe atrás da outra leva a sinusite, e por aí vai, tá? É uma coisa retroalimentando a outra de uma forma que você já não sabe onde começou. Exatamente. Né? E uma coisa que eu queria colocar para quem está assistindo, que é extremamente importante, porque isso leva ao uso de antibiótico assim... De forma irracional. Todo mundo que tem dor na face acha que é sinusite. Sinônimo de dor na face não é sinusite, é dor na face. Dor de cabeça não é sinusite. Dor na face não é sinusite. Para as pessoas entenderem o que é sinusite, o que nós temos que... como que nós temos que tratar. Não sei se dá para ver aqui. Tá dando aí, Bru? Tá. Seios da face são cavidades ocas que nós temos aqui, na maçã do rosto. Aqui, o seio frontal, seio esfenoidal, são cavidades ocas. Dentro da nossa estrutura de face. Dentro da nossa face, que serve... Para que serve? Não é só para infeccionar, para a voz sair, para a gente falar, se comunicar mais à distância, ter mais potência vocal, a ressonância da voz. Então, é basicamente isso aqui. Uma cavidade oca, com uma mucosa bem fininha e uma saída bem estreita. Isso é o seio da face. Como é que funciona? Nós produzimos 700 ml de muco por dia em todos os seios da face juntos. 750? 700 a 1 litro, dependendo quando a pessoa tem. Que legal. Só que esse muco, ele tem várias substâncias para poder proteger contra bactérias, vírus, inativar. A primeira barreira que os micro-organismos vão encontrar. Só que como que esse seio da face não enche de secreção se o buraquinho está para cima e ele vai produzir 700 ml? Nós temos microcílios que vão fazendo a limpeza. É tudo muito bem coordenado. É lindo, né? É lindo, porque assim, não tem explicação assim. Não, e não dá para dizer que é acaso. Não é acaso. Um acaso. Não existe. Tão não harmônico, existe. exatamente. É uma máquina muito complexa. E essa secreção vai fazendo esse movimento e sai. Quando a pessoa tem qualquer inflamação, seja ela uma gripe, uma rinite, qualquer coisa do tipo, essa mucosa vai inchar. Só que quando ela incha, tudo isso aqui inchou, tá ok, mas se incha aqui, ela fecha. E toda essa secreção... Não volta. Não sai por aqui, vai pro nariz e a gente vai deglutir. Então toda a secreção vai ficar presa aqui, vai contaminar, vai infeccionar, tá? Isso é sinusite. E não acontece de uma hora para outra. Isso leva dias para acontecer. E leva dias para melhorar. Então, hoje eu acordei com dor na face, tô com sinusite. Não tá com sinusite. Ela não vai acontecer de uma hora para outra.
E aí a lavagem nasal, toda essa secreção presa vai ajudar a eliminar. Então, primeira coisa, sempre... Mesmo já estando obstruidinho ali. Ele vai ajudar. Porque aí você dissolve o muco que está parado ali. Começou a aumentar a secreção, você já começa com a lavagem porque ainda não está obstruído. E aí você consegue descontaminar e manter isso aqui mais desinflamado. Só com a lavagem, tá? Então, começou, não tem hábito, não tem problema, mas começou a ter um quadro viral, começou a aumentar a secreção, começa a fazer a lavagem que você não vai errar, tá? Sempre vai dar certo. Sempre vai dar certo. E pode lavar sem estar com inflamação? Para quem é alérgico, tem que fazer essa lavagem. Fazer o quê? Uma vez por semana? Não, uma vez por dia. Uma vez por dia, para quem é alérgico. Para quem é alérgico, cria muito muco, porque a gente vai tirar todas as impurezas, principalmente quando volta da escola. Crianças, entrou na escolinha todo dia quando voltar da escolinha. Eu tenho pacientes que eu operei na pandemia, precisei operar. E paciente pós-operatório tem que fazer 5, 6 lavagens por dia. No início. Logo para não acumular crosta nem nada. A família inteira pegava Covid e o paciente que operou, que estava com a imunidade mais baixa por conta da cirurgia, não pegava. Então, isso daqui ajuda muito. Tira o vírus, não dá tempo dele entrar na mucosa, se proliferar. Então, e não foi 1, 2, 3, foram vários pacientes. Então, a criança que entrou na escolinha, que é o maior drama das mães, entrou na escolinha e começa a ter quadro, fazer lavagem nasal já ajuda bastante. Perfeito. E simples, né? E simples. Porque você pode fazer com soro fisiológico, como você pode fazer. Fazer a receitinha que nós demos aqui. Já passou. E para quem tem dúvida, no meu canal tem passo a passo. Tem vários vídeos mostrando, passo a passo, eu mesmo fazendo, mostrando como entra de um lado e do outro, o que deve fazer, o que não deve fazer. Então, assistir com calma e fazer com... Que já bate aí 80% desses processos. Com certeza. Cursos completos com conteúdo de qualidade, uma bagagem única sobre TDAH, ansiedade, depressão, psicopatia, toque e borderline. Masterclasses com os tópicos mais pertinentes da mente humana e habilidades emocionais. Uma linha direta para conversar e tirar dúvidas comigo e muito mais. Tudo isso em um só lugar. É a esse ecossistema que os membros da nossa comunidade Ser Humano Sustentável têm acesso. E tenho certeza que pode te ajudar a entender melhor sua mente e alcançar sua melhor versão. Tudo isso através do conhecimento. E fica ligado, são raras as vezes em que as portas da comunidade se abrem, e sempre por tempo limitado. Então, não vai deixar essa oportunidade passar.